Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre inimigos. Inimigos. Eu creio que todos nós temos, de uma forma ou de outra, inimigos nas nossas vidas. Eu sei que inimigos é uma palavra um pouco pesada, né? Porque às vezes a gente pensa em alguém que é muito ruim pra gente, ou foi muito ruim pra gente, ou que quebrou algo dentro de nós e nós tratamos essa pessoa como inimigo. Existem esses inimigos? Existem. Mas também existem aqueles inimigos temporários, que são aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que de repente pisou na bola ou fez algo que machucou a gente, que decepcionou a gente, que marcou, né, a gente, e a gente fica com aquele relacionamento distorcido, né? Então são inimigos temporários, são pessoas que a gente se dá bem, mas às vezes faz algo que magoa a gente, que entristece a gente. Então tem esses tipos de inimigos temporários. Tem também aqueles inimigos que são pessoas que realmente não gostam da gente e realmente parece que usam a gente como alvo para querer machucar a nossa vida, querer de alguma forma prejudicar a nossa vida, né? Ou existem pessoas que simplesmente são más. A gente tenta, às vezes não é algo pessoal com a gente, mas a pessoa é má, ela tem uma natureza ruim, e a gente tenta ajudar, a gente tenta conversar, e a pessoa, ela simplesmente não dá. A gente leva patada, a gente é machucado, a gente apanha, e às vezes daí a gente quer até desistir de falar com essa pessoa. Ninguém é obrigado a conviver com alguém. Ninguém é obrigado a isso. Existem pessoas que a gente não se dá bem e a gente não é obrigado a conviver com essa pessoa, né? Não é. Mas são pessoas que a gente não se dá bem. Porém, tem aqueles que a gente realmente não se dá bem e às vezes acaba se tornando um inimigo. Pessoas que a gente não quer ver nem, como que fala, que é pintado de branco, né? É assim que fala. Não quer nem ver pintado de branco essa pessoa. Então são pessoas que a gente realmente não consegue, né? E existe os temporários que eu falei para vocês. São pessoas que nós amamos, pessoas que a gente convive, mas que às vezes por uma desavença ou desacordo ou falta de comunicação se tornam inimigos temporários. Isso pode acontecer muito, por exemplo, dentro de casa, né? Marido e mulher, né? Marido e mulher se dá super bem, mas tem hora também que parece que está em pé de guerra. Tá assim, um travando uma batalha com o outro. São inimigos temporários, né? São pessoas que se amam, mas tem algo ali que está atrapalhando esse relacionamento. Então são inimigos temporários. E como que a gente lida com os nossos inimigos? Sejam aqueles que aqueles que realmente estão para fazer mal para a gente, como aqueles que são os inimigos temporários. São pessoas que a gente ama, mas que estamos assim, digamos, em pé de guerra. Como que a gente lida com esses inimigos? A gente bota fogo neles. Taca fogo nessas pessoas. Não é literal, né, gente? Não vai sair daqui né? Não, tá bom, botar fogo na pessoa. Não, não é isso. Mas a gente bota fogo de Deus nessas pessoas. E a gente pede para Deus, botar fogo nessas pessoas. Antigamente, lá no Antigo Testamento, quando os inimigos do povo de Deus vinham, o povo de Deus orava para Deus livrar eles dos inimigos deles. Exércitos, às vezes, né? Reis, nações que se levantavam contra Israel. Então eles oravam e muitas vezes Deus livrou eles. Muitas vezes Deus eliminou o exército inimigo. Muitas vezes Deus matou mesmo inimigos do povo de Israel. Era necessário fazer isso naquela época. Não é porque Deus era mau,
mas porque Deus estava cuidando de um rebanho. E esse rebanho não sabia lidar direito com as coisas. Então era mais fácil eliminar o problema do que Deus mostrar como que resolvia esse problema, porque eles eram ignorantes. Então era uma época onde era ferro e fogo. Os inimigos eram mortos. Nem todos foram, mas a maioria era. Era um sinal da bênção de Deus. Quando os 5 reis se juntaram para derrotar Josué, 5 reis se juntaram com seus exércitos. Então você imagina a multidão de exércitos. Sabe aquela cena de Senhor dos Anéis, aquele exército que você não viu o fim? Enorme. Uma coisa assim, foi contra Josué. E Josué falou, Deus, se não for o Senhor, eu vou morrer aqui. E a batalha foi. E Deus começou a dar vitória para Josué. Josué capturou os 5 reis, deitou esses 5 reis, e ele falou assim, olha, põe os seus pés no pescoço desses 5 reis. Por quê? É um sinal de autoridade, é um sinal de domínio. Nós ganhamos sobre vocês. Depois, ele matou esses 5 reis. Era um sinal de bênção, de que Deus estava favorecendo o povo naquela época. E quando o pessoal mandava Deus mandar um fogo sobre as pessoas, era um fogo literal. Deus mandava fogo mesmo, vinha fogo dos céus. E Deus usou muito desses fogos. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, que Deus considerou inimigos de Israel e inimigos dele, pessoal. Porque Sodoma e Gomorra era uma cidade praticamente prostituída, cheia de escândalos, cheia de hipocrisia. Eram más influências, e Deus falou, preciso eliminar essa má influência. Por quê? Porque se o pessoal, o meu povo, começar a olhar para Sodoma e Gomorra, pode crescer o olho deles e eles quererem fazer parte disso aí, não está certo. Então Deus foi eliminar isso. Como que Deus eliminou isso? Mandou fogo do céu. Acabou com as cidades. Acabou. E Eliseu também, a gente já leu essa passagem, quando Eliseu estava no monte, e o rei queria falar com ele não queria falar com o rei, porque ele considerava inimigo do rei. E o exército vinha chamar ele, uma delegação dos exércitos vinha chamar ele, e Eliseu orava para Deus, e Deus mandava fogo e eliminava essa delegação. Então vieram várias delegações, até que um deles chegou e falou assim, por favor, não manda fogo do céu, só estou obedecendo ao rei. Aí Eliseu falou, tá bom, já que você pediu com jeito, não vai vir fogo do céu. Mas os inimigos de Deus eram queimados de forma literal, no Antigo Testamento. Então você imagina se hoje em dia os teus inimigos, as pessoas que te irritam hoje, ou as pessoas que te irritaram, se você chegasse para Deus e falasse, Senhor, dá um jeito nessa vida, e Deus mandasse um fogo do céu e eliminasse essa vida. Você já imaginou se fosse assim? Quem estaria de pé hoje em dia? Fale para mim. Porque um dia você foi inimigo de alguém. Não vem querer ser santo. Todos nós temos os nossos inimigos, mas todos nós também fomos inimigos de alguém. Por causa da nossa natureza. A gente pode ainda se tornar inimigo de alguém. Ninguém está livre disso. Aí você imaginou quem estaria de pé hoje? Se fosse assim? Senhor, elimine, em nome de Jesus, aquela vida. E Deus vinha. Gente, esse mundo ia estar vazio, Vazio. As coisas não funcionam mais de forma literal, assim. Deus mudou as coisas. Por causa que Jesus veio. Quando Jesus veio, foi um novo contrato. Foi uma nova proposta. Uma nova aliança. Abre para mim essa versão. Romanos 12. A partir do versículo 16. Romanos 12, 16. Tem muitas coisas aqui nessa parte de Romanos 12 que a gente pode pegar. Mas eu quero se atentar a uma parte em específico. Aqui Paulo está falando aos romanos. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Olha só o que ele está falando. Volta lá para mim.
Sede unânimes entre vós, ou seja, se tratem igual. Se tratem igual. Tente entrar num acordo. Tentem, né? Você vai votar em alguma coisa, tenta ser unânime, tenta ter a mesma mentalidade sobre alguma coisa. Não ambicioneis coisas altas, não fica pensando em, como eu queria, né, uma casa lá no Granja Olga, em nome de Jesus. Como eu queria um carro, não sei o que, não sei o que. Fique ambicionando, você pode querer essas coisas, mas você não pode ser uma ambição, não pode ser algo que domine a sua vida, não pode ser algo que você não pare de pensar, né? Olha lá que ele fala, acomodai-vos às humildes, ou seja, contente com o que você tem. E não tem problema você ser associado a coisas mais humildes ainda, né? Por exemplo, você ir numa favela e você dá um abraço em alguém que está lá, que mora lá. Tem gente que não faz isso. Tem gente que se diz cristão e não faz isso. Como assim não faz isso? Por que você não faz isso? Você está achando que você é melhor do que ele? Você está achando que você é superior a ele? Não é. Somos todos iguais. Não tenha receio de se associar a coisas humildes. A estar associado a coisas humildes. Meu carro pode não ser o melhor do mundo, mas é um carro. Me leva de A a B. Está ótimo. Minha casa pode não ser uma mansão, mas é minha casa, minha família está lá. Está ótimo, né? Não sejam sábios em vós mesmos, pode continuar. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso aqui eu acho lindo. Acho lindo Paulo falar isso. Se for possível, tende paz com todos os homens. Se for possível, porque eu mesmo não consegui, é isso que Paulo está falando. Eu mesmo não consegui. Se for possível, tenha paz com todos. É possível isso? Eu não consegui. Eu não consegui. Mas ele está falando, se possível, tenha paz com todos os homens. E às vezes a paz não é você ser bonitinho, gentilzinho e não sei o quê. A paz, muitas vezes, é a pessoa estar em pé de guerra com você e você não querer lutar, travar essa guerra. Você já encerrar e falar, olha, vamos parar, parou, bandeirinha branca, vamos parar. Mas às vezes a gente não consegue, às vezes a gente vê a pessoa com guerra, a gente também quer. Não, eu vou dar um jeito. Se eu pego aquela pessoa, você vai ver só o que eu vou fazer com ela. Não sei o quê. A gente não consegue ter, né, essa paz. Se possível, né? 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É isso que ele está falando. Se possível, você tenha paz com todos. Se você não tiver paz com todos, significa que se você não tiver paz, você está em guerra. Se você estiver em guerra, não pague mal com mal. Ele está falando. E outra, deem lugar à ira. Esquece a ira. Por quê? Porque a ira, ela vem atribuída de vingança. A gente vai querer fazer algo. A gente vai querer retribuir, né? Isso. Ele fala, para com isso. Deixa. Porque está escrito, a vingança é do Senhor. Quem vai se vingar é Deus. E quando a gente pensa assim, nossa, então se Deus vai se vingar, Deus vai destruir sua vida. Não, porque no Antigo Testamento mais. Não é mais. Quando ele fala que ele vai se vingar, Deus vai tratar com essa vida. Do jeito dele. Do jeito dele. Não significa que Deus vai fazer um mal para a vida dessa pessoa. Não significa isso. Nem que Deus vai passar a mão na cabeça. Não significa isso. Mas Deus tem o tratamento dele. Deus tem o jeito dele. Então Deus está falando assim, olha, deixa que eu retribuo isso que foi feito a você. Não queira retribuir. Não entre nessa. Né? 20. Aqui que a gente entra na parte que eu quero que a gente foque. Portanto,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Volta lá no 20, por favor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Esse fogo aqui é literal? É um fogo literal? Não. Isso é um fogo espiritual. Isso é um fogo espiritual, não é literal. Mas você vai botar fogo. E quando a gente lê isso aqui, a gente é tão egocêntrico. Por quê? Porque a gente lê essa passagem e a gente pensa assim, que... Sabe quando às vezes você faz um bem? De repente assim, você ajudou alguém? Você fez algo que não necessariamente você precisava fazer, mas você foi lá e fez, você ajudou alguém. Sabe aquela sensação que você tem de quando você ajuda alguém, que você se sente bem, e se sente, puxa vida, gostei de ter ajudado essa pessoa, estou me sentindo bem por ter ajudado essa pessoa. Né? Esse tipo de sensação não são essas brasas, que às vezes a gente pensa isso. Se eu ajudar o meu inimigo, então eu vou fazer um bem para ele, e eu vou me sentir bem, e eu vou estar amontoando brasas de fogo sobre minha cabeça, porque eu fiz bem, então Jesus está contente comigo, Deus está contente comigo, então eu vou amontoar brasas espirituais de fogo de Deus sobre a minha vida. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se você tiver um inimigo, e você fizer o bem para ele, se ele tiver com fome, você dá a coisa, se ele tiver com sede, você vai dar água. Se você fizer um bem para ele, você vai estar acumulando brasas de fogo aonde? Sobre a cabeça dele. Não é a sua. Não é. É a dele. Né? Então, põe a NVI para mim, põe esse mesmo texto, Romanos 12, 20, a NVI, por favor. Porque daí fica mais claro para você entender. Porque às vezes a gente lê essa passagem e acha que a gente está acumulando sobre nós, nós estamos acumulando sobre a dele. Você está botando fogo na vida dele. Olha lá, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não é você, é ele. Cara, você vai botar fogo no teu inimigo. Você vai botar fogo nele. Mas vai doer nele? É um fogo literal isso? Ele vai realmente estar em chamas? Não é um fogo literal, é um fogo espiritual. E esse fogo espiritual, sabe para que serve? Para criar dentro da vida dessa pessoa, da pessoa que foi o teu inimigo. Você vai criar dentro da vida dela um fogo de reflexão, de vergonha e de reconhecimento. Reflexão, vergonha e reconhecimento. Os egípcios tinham um costume antigo. Algumas pessoas acreditam que os egípcios tinham um costume antigo que as pessoas que queriam ou eram humilhadas, elas tinham que carregar sobre a cabeça delas brasas de fogo. Né? Então elas andavam pela cidade carregando isso. Era um sinal de vergonha, humilhação, carregar isso. E é mais ou menos isso que está falando o texto. Então, assim, cara, quando você faz o bem para quem é o teu inimigo, você vai fazer essa pessoa ter vergonha de si mesmo, ter um arrependimento dentro de si mesmo, e vai fazer ela refletir. Cara, isso é Deus que está falando. Só que é fácil fazer isso? É fácil fazer isso? Não é. Porque a gente dá a impressão que a gente está perdendo, não é isso?
Porque a gente está em pé de guerra também. A gente tem a sensação de que a gente ganha uma guerra quando a gente vê o nosso inimigo derrotado. Não ele de pé. Mas isso é Antigo Testamento. Isso é mentalidade de Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus chegou e falou assim, gente, as coisas funcionam de forma diferente aqui. A Bíblia está falando que quando você tiver um inimigo, você mata ele, não é isso? Mas eu não vim falar isso. Eu vim falar o quê? Se teu inimigo te der um tapa na tua face direita, você vai fazer o quê? Você vai dar à esquerda. As coisas funcionam diferente aqui. Ou vocês gostam, e vocês assumem e andem comigo, ou vocês não são filhos do Pai. Daí os discípulos chegam e falam, Jesus, é dura essa palavra, hein? Pesado esse negócio aí. Jesus falou, eu sei que é. É difícil, gente. Parece que você está... eu não vou fazer isso não, fulano de tal não merece. Eu sei que ele está ruim, sei que ele está mal. Presta atenção que Paulo não está falando que você tem que conviver com essa pessoa. Mas se o seu inimigo estiver passando por algo, e você tiver a oportunidade de ajudar, ajude. É isso que Paulo está falando. Ele está falando assim, você precisa virar o melhor amigo dele ou dela, você precisa ser, adicionar no WhatsApp, você não precisa fazer essas coisas. Mas se surgir a oportunidade de você ajudar alguém que te machucou, ajude. Ajude. É impossível a pessoa não sentir vergonha, arrependimento e pensar consigo mesmo. Cara, fui lá e fiz tal coisa, fui lá e fiz isso, estava em pé de guerra, estava com as minhas armas na mão e a pessoa vem lá e me dá um abraço. Como assim? Não pode isso. Você desarma a pessoa. Só que o problema é a gente dar esse passo, porque, de novo, dá a impressão que a gente está assumindo uma derrota. Não é. Não é derrota, é uma vitória. Aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, é uma vitória. Você não pagar o mal com o mal. Você pagar o mal com o bem. Isso é uma vitória. Cara, Jesus chegar e falar assim, olha lá, pai, tá vendo? Esse aí aprendeu. Porque Deus sabe que não é fácil, Jesus também sabe que não é fácil. E isso muda a pessoa. Isso muda a pessoa. Vocês lembram? Eu falo direto isso, que a única coisa que transforma a pessoa, a única coisa que transforma o mundo é o amor. Não é mais a guerra. Né? Quando você paga o mal com bem, com amor, você transforma a pessoa. Pode ser às vezes que a pessoa não demonstre essa transformação tão de forma imediata, ou que leve anos para a pessoa mostrar essa transformação, mas essa transformação vai acontecendo. A vergonha, o arrependimento e a culpa que essas brasas espirituais trazem sobre a vida da pessoa, gente, isso é fato, não tem quem passe por isso. Eu não duvido que você já passou por isso. Que você foi inimigo de alguém, alguém foi lá e fez um bem para você e você fala, eu já estava aqui já, com a mão sim para ver quem que ia disparar primeiro, mas o cara foi lá e me desarmou. Você pode às vezes não confessionar isso, você pode às vezes não demonstrar isso, mas você sozinho, você sente essa vergonha. Você sente esse arrependimento. E você começa a pensar em si mesmo. Fala, puxa vida, eu já ia fazer tal coisa e a pessoa foi lá e me desarmou. Já liga pro fulano e fala assim, lembra que eu falei pra você fazer tal coisa? Não faz mais, tá? Não faz mais, deixa quieto. Para. Gente, isso não tem quem foge disso. Isso é uma lei espiritual. Se você faz o bem para quem está te fazendo mal, cara, é Deus que vai trazer isso. A pessoa não consegue não passar por isso. Arrependimento, culpa / vergonha e reflexão. Ela não consegue, porque daí você você bota fogo na vida dessa pessoa quando você faz esse bem. E Deus está falando, se você fizer isso, eu vou botar fogo na vida dessa pessoa. Eu vou fazer ela passar por isso. Não é uma derrota, é uma vitória. É uma vitória. Você fazer o bem. E lembre-se, para os teus inimigos, quando eu falo inimigos, são os inimigos que realmente são pessoas que não gostam de você, fazem mal para você, mas também são aqueles temporários. Aquele que você ama,
Dentro de casa, marido e mulher nem sempre se dá bem. Imagina se 100% se desse bem, seria maravilhoso, mas não dá. Casais brigam, discutem, desacordam, ficam bravos um com o outro, desavença entre um e outro. Tem isso. Aí ficam os dois em pé de guerra, e a criança é o mensageiro, fala para tua mãe não sei o que, não sei o que. Daí a mãe fala pro teu pai agora que não sei o que, não sei o que. Daí vai. E não é isso? A criança vira, meu Deus. Aí fica bravo, né, às vezes, com uma mensagem que a criança... Mas como assim? Falou assim, eu falo, calma, só trouxe a mensagem. Sobra para a criança. É assim. São inimigos temporários. E como que resolve a situação? É continuando em pé de guerra? Não. É pagando mal com o bem. É você fazendo bem. Cara, é muito difícil. Principalmente, eu estou usando esse exemplo porque marido e mulher é o mais difícil. Porque você tem que conviver com essa pessoa. Você tem que habitar na mesma casa com essa pessoa. Né? Então, às vezes, você parece que quer demonstrar... digamos assim, uma certa autoridade. Não tem aquela coisa assim do tipo, não, a última palavra lá em casa é minha. Não tem esse certo orgulho dentro da gente, infelizmente tem. Né? E em casa, realmente, a última palavra é minha, fala amém. Né? Mas eu acho que a sensação de derrota aí parece que é maior quando você vai fazer o bem para o teu marido, para tua esposa, quando vocês estão em pé de guerra. Parece que é mais, parece que você assim, tipo, nossa, eu estou me humilhando demais. Não é. É vitória aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Porque você está amontoando brasas. Você está lidando com o espiritual. A gente está acostumado a pensar com o terreno, com os nossos valores terrenos, nossos valores mundanos. Não é. Eu estou falando assim, cara, resolve esse negócio logo. Façam o bem. Né? Façam bem. Dentro de casa é difícil, às vezes no trabalho também, porque às vezes você tem aquela pessoa que senta do teu lado ou participa de projetos com você, ou está no mesmo setor, enfim, aquela pessoa que, me dá até um negócio, essa pessoa. Mas se de repente ela está precisando de algo, vai lá e faz. Você não precisa se tornar o melhor amigo dela. Às vezes você pode até acabar se tornando o melhor amigo dela. Mas ela pode mudar a ponto de vocês fazerem uma amizade tão grande que, nossa, você chegar e falar assim, cara, sabia que eu odiava esse cara antes? Entendeu? É verdade, pode ser, pode rolar. Né? Mas faça o bem. Não é fácil, mas faça. Você vai amontoar, você vai botar fogo nessa pessoa. Esse fogo espiritual. E vai fazer ela pensar em si. Você duvida que isso acontece? Você duvida que isso, por mais que tenha sido comprovado que já aconteceu com você, mas Jesus não pede para a gente fazer algo que Ele mesmo já não tenha feito. Não pede. Não tem um mandamento de Jesus onde Ele fale que Ele mesmo já não tenha feito. Né? Quando Jesus fala isso, vocês lembram de uma passagem que Jesus foi levado para a cruz, foi erguido na cruz, e uma multidão de gente ficou olhando para Ele. Praticamente a multidão inteira em concordância que Jesus deveria estar ali. Em concordância que Jesus deveria sofrer. Em concordância que Jesus deveria morrer. Estava ali praticamente unidas como inimigos dele. E falando, e gritando, provavelmente gritando, morre, morre logo. Viu, tá vendo? Cadê você agora? Cadê o Filho de Deus agora para sair dessa cruz? E duvidando, e criticando, e não sei o que, não sei o que. Foi muita paciência que Jesus teve ali. Foi muita misericórdia que Jesus teve ali. Porque bastava uma palavra dele para ser Sodoma e Gomorra de novo. Eliminar todas aquelas pessoas com fogo. Falar, Deus, olha lá, estão me duvidando, estão me criticando, estão me judiando. Deus manda fogo. Mas ele não pediu para Deus mandar fogo. Literal. Ele pediu para Deus mandar fogo espiritual. Porque ele soltou uma frase. No meio de todas essas gritarias, ele soltou uma frase. Vocês lembram a frase que ele soltou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão sendo meus inimigos hoje.
mas eles não estão sabendo o que eles estão fazendo. Hoje eles são inimigos, mas amanhã eles vão ser filhos. Cara, você só é filho de Deus porque Jesus não pagou o teu mal com o bem. Aliás, o teu mal com o mal. Ele pagou o teu mal com o bem. Porque quando Jesus achou em você e resgatou você, fale para mim em que situação você estava. Como que você estava? Ele te resgatou como inimigo. Ele te chamou como inimigo. E você veio, não porque ele pagou você com o que você merecia. Ele pagou você com amor. Você não sentiu proximidade a Jesus porque você se sentiu amado? Cara, você sentiu o cheiro do amor espiritual. Você foi, preciso aceitar Jesus. Porque se Jesus fosse um tirano, um líder de exército, um homem de armas, e ele fosse pagar você ou agir em você pelo que você merecia, quem de nós de novo estaria de pé aqui hoje? Ninguém. Você só está aqui hoje porque Jesus amontoou brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você foi recebido por amor. Aí quando você recebeu o amor de Jesus, o que aconteceu? As brasas vieram sobre a sua cabeça. Daí essas brasas criaram o que dentro de você? Vergonha, culpa, arrependimento e reflexão, não é isso? Você falou, cara, o que eu estava fazendo da minha vida? O que eu estava fazendo? Eu lembro uma vez que eu participei de um acampamento da igreja e, ao mesmo tempo que eu gostava bastante do acampamento de igreja, eu detestava. Por quê? Porque assim, você não descansa em acampamento de igreja, né? Você não descansa. E se você descansa, alguém zoa você, entendeu? Você não consegue descansar. Não é isso, Pedro? Você acorda com alguma coisa, você vai acordar junto, entendeu? Mas eu lembro que eu fui, às vezes, num acampamento e estava rolando aquelas coisas de acampamento, no culto, né? E pessoas, gente no telhado, gente no chão e não sei o quê, e rolando aquela coisa. E, de repente, uma pessoa estava lá orando, um adolescente orando, e eu era adolescente também nessa época. E ele ficava assim, na cadeira, se mexendo e chorando. E ele falava assim, nossa, Jesus... por que eu não te conheci antes? Por que eu não te conheci antes? Por que eu não te conheci? Ele falava assim, por que eu não te conheci antes? Ele devia ter uns 15, 14 anos naquela época, né? E falando isso. Cara, se ele conhecesse Jesus antes, talvez ele não tivesse o reconhecimento que ele tem hoje. Ou seja, são 15 anos que ele escolheu ser quem ele era. E de repente ele se encontrou com Jesus e falou, cara, é muito contrastante. Eu falo, Jesus, se eu tivesse te conhecido antes, talvez eu fosse diferente. Talvez eu agisse diferente. Mas Jesus, não é isso que Jesus necessariamente precisa. Jesus até tem, digamos assim, até faz questão da gente reconhecer quem a gente era antes dele. Para a gente olhar e falar assim, se Jesus não viesse na minha vida, aonde eu ia parar? Porque o caminho que eu estava trilhando não era legal. Por isso que o amor que transforma a pessoa. Você é transformado hoje porque Jesus colocou brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ele colocou. E se ele colocou, e ele pede para a gente fazer isso, é possível a gente fazer isso. É possível. É difícil? É. É complicado a gente dar esse passo? É. Tem vezes que a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai conseguir. A gente vai falhar. Isso aqui não é assim uma ordem expressa no sentido de que se você não fizer, você está de desacordo com Deus. Não é isso. O que ele está querendo dizer é que se você quer que as coisas mudem, mude você. Mude você. Aí as coisas mudam. Personalidades mudam, mentalidades mudam, pessoas mudam. Quando você começa a ser luz na vida dos outros. Então é assim que a gente lida com os nossos inimigos. E infelizmente inimigos a gente vai ter o resto da nossa vida. É impossível se dar bem com todo mundo.
vai ter desacordo, vai ter desavença, vai ter, né, problemas e isso e aquilo. Mas quando surgir, não pague o mal com o mal. Bota fogo nessa pessoa, fogo espiritual. Fala, Senhor, me ajuda a amontoar brasas vivas. Brasas vivas. Não são brasas pequenas, não são brasas minúsculas, não são brasas que acabam rápido, são brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque este mandamento é algo que é possível ser feito, Jesus. Porque o Senhor fez, o Senhor mostrou o caminho, o Senhor deu o exemplo. O Senhor trouxe o exemplo, o Senhor trouxe a prática. Então é possível nós fazermos isso, mas é difícil. É complicado, Senhor, nós darmos esse passo. A nossa humanidade é muito traiçoeira. A nossa humanidade quer continuar em pé de guerra, quer continuar tendo guerra sobre guerra, quer continuar exercendo vingança sobre a vida daqueles que nos machucam. E esse não é o caminho. O caminho do Senhor é o contrário. É um caminho de amor, é um caminho de paz, é um caminho onde nós retribuímos o mal com o bem. E nós queremos ser conhecidos desse jeito, Senhor. Por pessoas que retribuem o mal com o bem. Pessoas, Senhor, que engolem o orgulho próprio. Engolem, Senhor, essa nossa humanidade traiçoeira e começa a entrar no espiritual do Senhor e começa a andar no espiritual para estar andando em amor. Pagando o amor, pagando bem, o mal com o bem. Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê força, nos dê destreza, nos dê, Senhor, sabedoria para saber agir nesses momentos. Sejam inimigos, Senhor, que estão há muitos anos nos atormentando. Sejam inimigos, Senhor, que realmente trouxeram destruição para a nossa vida. Trouxeram prejuízos para a nossa vida. Sejam inimigos assim, ou sejam inimigos do amanhã. Sejam inimigos, Senhor, que são temporários, aquelas pessoas que nós amamos, mas que muitas vezes nos machucam, ou que falham e que está difícil perdoar. Sejam pessoas assim, Pai, também nós queremos estar agindo com o bem. Nós não queremos ser orgulhosos, Pai. Nós queremos ser parecidos como Jesus. E se nós, Senhor, nós precisamos estar sempre vigilantes, porque nós não queremos ser inimigos dos outros, Senhor. Nós também não queremos criar guerra na vida dos outros. Nós queremos andar em paz. Assim como Paulo falou, se possível, tenham paz uns com os outros, nós queremos andar assim, Senhor. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que carrega a Bíblia, não é aquele que se veste bem para ir para a igreja. O verdadeiro cristão é aquele que ama. É aquele que não tem dificuldade, Senhor, em pagar o mal com o bem. O cristão, Senhor, é aquele que nega a sua própria natureza e quer caminhar como o Senhor caminhou. E nós queremos ser assim. Nós queremos estar focados, Senhor, em andar como o Senhor andou. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Se a oportunidade de surgir, Senhor, de nós ajudarmos os nossos inimigos, ou pessoas que nós, de acordo com o nosso próprio julgamento, não merecem ser ajudados, se essa oportunidade surgir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos lembre e a gente dê esse passo. A gente dê esse passo, Senhor, para a honra e glória do Senhor, para que nós estejamos declarando que o Senhor é maior sobre a nossa vida do que qualquer julgamento que nós mesmos temos. Senhor, ajuda a ter paz sobre as nossas vidas. Ajuda, Senhor, principalmente dentro da nossa casa, Senhor. Se existe alguém aqui que está em pé de guerra, Senhor, que está com as armas nas mãos dentro de casa, que o Senhor possa visitar essa casa nesse momento. Que o Senhor possa fazer, Senhor, com que o amor do Senhor habite. Que o Senhor possa plantar essa semente hoje na vida dessa pessoa, para que ela leve o bem, para que ela leve o amor. E pague, Senhor, o mal
com o bem. Mesmo que ainda assim ganhe uma palavra torta, mesmo que ainda assim ganhe uma atitude, Senhor, ofensiva, que ela possa ter certeza que as brasas do Senhor estão sobre a vida dessa pessoa. E independente do que essa pessoa demonstre ou não, o Senhor está tratando com ela. As brasas do Senhor estão sobre a vida dessa pessoa. E o Teu Espírito vai falar com ela, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque foram essas brasas que nos trouxeram até o Senhor. Se o Senhor não tivesse feito isso primeiro, aonde nós estaríamos, Jesus? Nós te agradecemos, Senhor. Pedimos uma semana abençoada em Teu nome, que o Senhor abençoe ricamente todos que aqui estão, aqueles também que não puderam vir. Abençoa, Jesus, que essa seja uma semana de brasas, uma semana, Senhor, também abençoada, uma semana onde nós estejamos repousando nas Tuas mãos, Jesus, porque o Senhor sabe as dificuldades que nós temos. Senhor, nós queremos descansar nos Teus braços. Nos ajuda, Jesus. Pedimos isso em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Estenda suas mãos comigo. O amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.